SQL, Structured Query Language, linguagem de consulta estruturada. É a linguagem utilizada no mundo dos bancos de dados para a gente definir qual que vai ser a estrutura do nosso banco de dados, em relação a quais tabelas a gente vai ter, qual é a estrutura de cada tabela e também usada para fazer a manipulação, para pesquisar os registros, inserir, atualizar, excluir. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo. Vamos continuar aqui os nossos estudos em relação aos bancos de dados. E no vídeo anterior eu te mostrei como fazer a instalação e a configuração do MySQL, que vai ser o nosso sistema gerenciador de bancos de dados, que eu vou utilizar aqui ao longo dos vídeos para te ensinar sobre bancos de dados. E o foco do vídeo de hoje é a gente estudar essa linguagem chamada de SQL, que inclusive a gente já até começou a usar no vídeo anterior. Eu só não tinha mencionado isso porque o foco desse vídeo é falar especificamente sobre o SQL. Então, para a gente fazer as definições das nossas tabelas, de fazer a estrutura do nosso banco e também manipular as informações, existe uma linguagem específica para isso, que é essa linguagem chamada de SQL. Não é linguagem de programação. Parece algumas coisinhas, até dá para fazer coisas mais avançadas, dependendo do banco de dados, como declaração de variáveis e funções, mas esse não é o objetivo. A SQL não é uma linguagem de programação para a gente desenvolver sistemas, embora até dê para fazer algumas coisinhas ali mais avançadas. No geral, é uma linguagem usada para definir a estrutura e manipular as informações do seu banco de dados. Então, para a gente criar o banco, criar as tabelas e manipular os registros lá dentro, a gente precisa usar essa linguagem e hoje a gente vai aprender como que ela funciona. Então, eu voltei aqui com a planilha. Estou com aquela nossa planilha que representa o sistema de gestão escolar. E aqui no mundo das planilhas, lembra que eu fiz aquela analogia? Eu tenho uma planilha que seria o equivalente ao database, dentro lá do MySQL. E dentro do database eu tenho que criar as minhas tabelas, que seria aqui no mundo das planilhas equivalente às páginas. Só que percebe que cada página dessa eu defini uma estrutura distinta. Então, na página de estudantes, eu falei que estudante é algo que tem nome, data de nascimento, e-mail, CPF e telefone. Isso é a estrutura da minha página de estudantes. Então, quando eu for criar a tabela de estudantes, eu tenho que dizer para o MySQL, olha, crie uma tabela e essa é a estrutura. Ela vai ter essas colunas aqui, nome, data de nascimento, e-mail, CPF e telefone. E a mesma coisa para as outras tabelas, a tabela de cursos e a tabela de turmas. Então, isso é um conceito importante lá no banco de dados. A gente precisa definir a estrutura do banco de dados. Criar o banco e dentro dele criar as tabelas. E para fazer isso, essa definição da estrutura, a gente usa essa linguagem chamada de SQL. Beleza? Então, antes de ir lá para o banco de dados, deixa eu fazer umas anotações aqui de conceitos importantes. Então, abrir aqui um bloco de notas. Então, o primeiro conceito, o tal do SQL, Structured Query Language, linguagem de consulta, né, estruturada. Essa é a linguagem que a gente usa nos bancos de dados. E dentro dessa linguagem, a gente tem vários tipos de comandos distintos. Então não se assuste, isso não é programação, vai ter comandos aqui, é feito com base em comandos. E nesse primeiro momento eu vou ensinar para vocês como fazer manualmente esses comandos, para você entender como que funciona e o que acontece por trás dos panos. Mas, posteriormente, eu vou ensinar uma ferramenta gráfica que esconde o SQL, deixa tudo visual. Só que você precisa entender o que acontece por trás dos panos. Por isso que eu gosto de mostrar os comandos de fato e a gente fazendo isso via prompt de comandos. Beleza? Então a gente tem essa linguagem e ela, digamos assim, está dividida em duas categorias de comandos. Então vou colocar aqui duas categorias de comandos. Uma delas é chamada de DDL, que é uma abreviação para Data Definition Language. O que significa isso? São comandos para a gente fazer a definição dos dados. DDL nada mais é do que alguns comandos do SQL que servem para definir estruturas. Definir o banco, definir tabelas, a estrutura das tabelas é o tal do DDL. Você talvez vai esbarrar com esse termo. Agora, tem outros comandos do SQL que não são para definir estruturas, e sim para manipular as informações. Eu quero inserir um registro ali, um estudante, na tabela de estudantes. Eu quero modificar ali, eu coloquei o nome errado, quero alterar o nome, quero apagar, quero consultar todos os estudantes. Então, eu não estou focado em definir a estrutura, em sim em manipular os registros. Aí entra
um outro termo aí chamado de DML, que é Data Manipulation Language. Beleza? Então, existem esses dois conceitos aí no mundo, no universo do banco de dados, e eles estão relacionados com os comandos SQL. Então, o SQL ele é a linguagem que a gente usa para mexer no banco de dados, digamos assim, e ele tem vários comandos distintos, sendo que alguns deles estão nessa categoria chamado de DDL, que são comandos específicos para definir a estrutura do banco, e outros são chamados de DML, fazem parte dessa categoria de comandos, que são mais comandos para manipular os dados que a gente quer inserir ou alterar ou excluir dentro da estrutura do nosso banco de dados. Beleza? E aí, para esse vídeo não ficar muito extenso, como são muitos comandos, nesse vídeo de hoje eu vou focar no DDL. Então, o nosso objetivo aqui, nesse vídeo de hoje, é aprender a usar essa linguagem chamada SQL e dentro dela eu quero usar apenas, nesse vídeo, eu quero usar apenas os comandos SQL que são considerados da categoria DDL, para a gente definir a estrutura do nosso banco. Que estrutura? Exatamente essa estrutura dessa planilha. Eu quero que o meu banco tenha essa estrutura, só que sem nenhuma informação. Eu não vou inserir nenhum registro, eu vou apenas preparar o banco de dados. Então, eu quero falar MySQL, cria aí a minha planilha, o meu banco de dados, entra dentro desse banco de dados e agora cria 3 tabelas. A de estudantes tem essa cara, essas colunas aqui, a de cursos tem essa outra cara e a de turmas tem essa outra cara. É isso que eu quero fazer usando essa tal de linguagem SQL, beleza? Esse vai ser o nosso objetivo. Aí agora vem talvez surja uma dúvida aí na cabeça de vocês. Pô, Rodrigo, tem essa linguagem aí chamada SQL, ela tem os comandos que a gente usa para fazer tanto DDL quanto DML, mas essa linguagem aí ela é universal porque eu estou usando o MySQL aqui. E aí, Rodrigo, e se eu não quiser usar o MySQL, se eu instalei outro banco de dados no meu computador? Ou se eu instalei o MySQL, mas amanhã eu quero testar outros bancos de dados, como Postgres, DB2, Oracle, SQL Server ou qualquer outro banco. Os comandos vão ser iguais? Ou eu vou ter que aprender uma linguagem para cada banco? Bom, então perceba, né, o quão trabalhoso ia ser isso. Se cada banco de dados tivesse uma linguagem distinta e você tivesse que ficar preso a essa linguagem, ia ser muito sofrido, ia ser muito difícil de fazer essa troca de banco de dados. A gente ia escolher um banco e nunca mais trocar ele, porque ia ser um inferno, principalmente se a gente está falando de uma aplicação gigantesca que faz muito acesso a bancos de dados. Beleza? Então, o que o pessoal fez? Tem uma organização americana, que é a chamada ANSI, é um instituto americano de padronizações. É um órgão, não é uma empresa, é um órgão sem fins lucrativos e esse órgão ele faz padronizações de algumas coisas. Dentre eles, uma coisa que esse instituto fez foi padronizar os comandos SQL. Então existe um termo aí chamado SQL ANSI. Então todo banco de dados, se ele suportar o padrão ANSI, ele tem suporte para os comandos que vão ser iguais em todos os bancos de dados. Então, todos os bancos de dados, esses principais que eu listei, né, no vídeo anterior, lá, o MySQL, MariaDB, Postgres, DB2, Oracle e SQL Server, são os principais, eles seguem esse tal de SQL ANSI. Então, todos os comandos são iguais. Porém, é óbvio que o banco de dados ele tem que seguir os comandos padrão, que estão definidos aqui nesse padrão. Só que ele pode fazer coisas a mais. E é isso que geralmente os bancos de dados fazem. Eles seguem ali o padrão, ó, todo o padrão, os comandos que são iguais, então aqui a gente segue no MySQL, só que eu quero fazer coisas a mais, que não estão dentro do padrão. Então o MySQL pode fazer isso, o Oracle pode fazer isso, o SQL Server pode fazer isso. E eles fizeram isso. Tem vários comandos que são específicos de um banco de dados. Aí esses que você tem que tomar cuidado. Se você usar um comando que não faz parte do padrão ANSI, aí você está preso àquele comando naquele banco de dados. Se você trocar de banco de dados, aquele comando não necessariamente vai funcionar no outro banco de dados, porque ele está fora da especificação, da padronização do ANSI. Aí você vai ter que ver, opa, troquei o banco e, putz, eu estava usando um comando tal aqui, ó, que era do MySQL. Poxa, será que tem aqui no Oracle? Talvez tenha, talvez não tenha, talvez tenha com outro nome, seja diferente. Aí você vai ter que correr atrás do prejuízo aí para ver se consegue fazer a portabilidade. Então, dica, sempre use os comandos ANSI, padrão, para evitar problemas e, óbvio, eventualmente você vai ter que usar um recurso específico de um banco, só que aí você tem que ponderar isso, você tem que saber, opa, esse comando é específico desse banco, então estou preso a esse banco nessa parte aqui com esse comando. Fique a dica aí. Então, SQL ANSI,
padronização, vou anotar aqui, dos comandos SQL. E aí esse ANSI ele padroniza os comandos DDL e os comandos DML, então vão ser iguais, independente do banco de dados. Se ele tiver suporte ao SQL ANSI, os comandos vão ser iguais, você não precisa se preocupar, beleza? Então, aqui era só para te dar essa base teórica desses conceitos, beleza? Então, partiu, vamos lá, colocar a mão na massa, vamos aplicar os comandos DDL e o nosso objetivo é representar essas 3 páginas dessa planilha lá no MySQL, beleza? Fiz besteira aqui, acho que eu minimizei aqui, diminuí, opa, pronto. Então eu quero pegar essa planilha e transportar isso lá para o mundo do banco de dados. Então vamos lá. Aí eu vou fazer isso aqui do meu sistema operacional, eu uso uma distribuição Linux. No vídeo anterior eu mostrei como instalar o MySQL, executar no Windows. Beleza, a partir desse ponto agora é igual. Você vai abrir o prompt, você vai entrar no MySQL igual. Então essa parte não muda, só a parte de instalação que é mais chatinha, às vezes dá erro, tem um negócio das variáveis de ambiente, mas fez isso, daqui para frente é igual, então eu vou fazer aqui no meu próprio sistema operacional. Então abri aqui o prompt de comandos, lembra, eu não posso digitar um comando SQL aqui, eu tenho que primeiro entrar no MySQL. Lembra qual é o comando para entrar no MySQL? Esse aqui não é um comando SQL, é um comando do programa do MySQL. É o tal do MySQL espaço -u, espaço o nome do usuário, geralmente é root. Se não tiver senha, é só dar um enter que ele entra. No meu caso tem senha, então se eu der um enter, ó, ele vai dar uma mensagem de access denied, acesso negado. Então eu tenho que rodar MySQL espaço -u, espaço root, espaço -p para informar a senha, só que eu não vou digitar a senha aqui, eu vou dar um enter e aí ele pede para eu digitar a senha e ele oculta isso. Então eu digitei e perceba que nem apareceu aqui, mas eu digitei. Se eu der um enter e a senha estiver correta, pronto. Eu entrei no MySQL, aparece uma mensagem de boas-vindas. Bem-vindo ao MySQL, versão 8, parará. E aí o prompt aqui, deixa eu limpar aqui o prompt, ó, ele já até muda aqui, ó, fica MySQL e um sinal de maior que. Então agora eu já estou dentro do MySQL, beleza? Só que aí lembra, eu estou dentro do MySQL, só que o MySQL é como se fosse o Excel, como se fosse o Google Sheets. Ah, você quer criar uma tabela, mas em qual planilha? Primeiro você tem que criar uma planilha. Primeiro eu tenho que criar um database. Eu criei um database no vídeo anterior, só que eu fiz isso lá dentro do Windows, então eu não tenho aqui o database. Como é que eu faço para criar um database, lembra? Aí vem o nosso primeiro comando SQL. Então, por isso que eu falei que no vídeo anterior eu já usei SQL com vocês, eu só não tinha mencionado. Para criar um banco de dados, perceba, opa, criação do banco de dados, eu estou definindo uma estrutura. É um comando SQL que está naquela categoria de DDL, Data Definition Language. E o comando, você já sabe, eu mostrei no vídeo anterior. Create, espaço, o que você quer criar? Database, espaço, qual é o nome do banco de dados? E eu tinha chamado, eu acho, de sistema, underline, gestão, underline, escolar. E aí, todo comando SQL tem um ponto e vírgula no final para você encerrar o comando. Então, tá aí o nosso primeiro comando SQL da categoria DDL. Create Database, o nome do banco de dados, ponto e vírgula no final, dá um Enter, pronto. Ele vai mostrar essa mensagem. Query OK, uma linha afetada, para dizer que criou lá o banco de dados. E se eu já tivesse, Rodrigo, um banco de dados com esse nome no meu computador, ia dar erro? Vamos testar, vou apertar a setinha para cima para ele listar o último comando. Vou rodar o mesmo comando. Cria um banco de dados cujo nome é sistema, underline, gestão, underline, escolar. Vou dar um Enter e deu erro. Não pode criar um banco com esse nome. Database exists. Já existe um banco com esse nome. Então ainda bem que ele não deixou, porque senão como é que ele ia diferenciar qual dos dois bancos que eu quero usar, né? Então o nome do banco de dados do database tem que ser único. Essa é a primeira regra. Beleza? Deixa eu limpar aqui, Ctrl L, para limpar aqui o console. Ok, criei o banco. É o equivalente a eu ter criado essa minha planilha aqui, só que em branca, né? Quando eu crio uma nova planilha, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou lá no menu do Google Sheets, arquivo novo, planilha. Ele abre uma nova planilha, pum, tá vazia. Olha lá embaixo, ó, ele vem com uma página aqui, né, que se chamada página 1, só que não tem nenhuma definição de nada. Foi isso que eu acabei de fazer lá no banco de dados. Agora eu preciso criar as páginas dentro dessa planilha. Ou seja, eu preciso criar as tabelas dentro desse database.
Para criar uma tabela, existe um outro comando SQL que também está na categoria DDL, que ele é um comando de definição. Eu estou definindo a estrutura do banco, está na categoria de DDL. É o create também, ó. Só que aí, em vez de ser create database, agora é create table. Então, o create é para criar algo. Pode ser um database ou pode ser uma tabela. Porém, eu não posso rodar o comando create table aqui, porque no comando anterior eu só criei o banco de dados. Aí eu criei um banco, eu tenho, sei lá, uns 20, 30 bancos de dados aqui dentro do MySQL. Se eu rodar o comando create table, o MySQL vai olhar para mim e vai falar, tá, você quer criar uma tabela, mas dentro de qual banco? Então eu preciso dizer para ele qual banco que eu quero usar para fazer a criação das tabelas. E aí eu posso fazer isso entrando no banco de dados primeiro. Seria eu abrir uma pasta do meu computador, tem 30 planilhas lá. Você quer criar uma página, em qual delas? Eu tenho que abrir a planilha. Como é que eu faço para abrir o banco de dados aqui, para entrar no banco, no database específico? Existe o comando, esse comando é específico do MySQL. Esse daqui pode ser que em outros bancos sejam distintos. É o comando que se chama use, de usar em inglês, espaço, o nome do database. Sistema, underline gestão, underline escolar, ponto e vírgula. Então esse é o comando para a gente entrar no banco de dados. E a partir do momento que eu entrei, todo comando que eu rodar, o MySQL já sabe que é para fazer dentro desse banco de dados, porque eu já entrei nele antes. Então, para isso que serve esse comando. Beleza? Vou dar um Enter e aí ele falou, ó, Database Changed. Então, você trocou o banco de dados. Agora você está dentro do sistema gestão escolar. Então, agora todo comando que eu rodar, ele sabe que é para executar dentro do database sistema gestão escolar, porque eu estou dentro desse database. Beleza? Então, próximo comando que a gente vai aprender é o comando para criar uma tabela. Para criar o database é bem simples. Create, espaço, database, espaço, o nome do database, ponto e vírgula. Morreu, acabou. Bem simples. Para criar uma tabela, o comando é um pouquinho maior, um pouquinho mais extenso, porque uma tabela é uma estrutura mais complexa. Vamos voltar lá para a planilha. Deixa eu fechar essa planilha em branco. Olha, eu quero criar essa tabela aqui, ó. Eu quero pegar essa página e transformar numa tabela. Percebe que a página, a tabela lá, ela é um pouquinho mais complicada, porque eu tenho que dizer quais são as colunas que vai ter que eu quero dentro dessa tabela. E eu tenho que dizer qual é o nome da coluna. Eu quero uma coluna cujo nome é nome, outra cujo nome é data de nascimento, outra cujo nome é e-mail, outra CPF, outra telefone. E além de dizer o nome de cada uma das colunas, eu tenho que dizer qual é o tipo de informação que eu vou guardar dentro de cada uma dessas colunas. E aqui vem uma coisa importante, uma coisa diferente em relação às planilhas. O banco de dados, ele não é só um lugar para você ir lá e jogar um bando de informações. Ah, guarda aí esses estudantes aí e guarda de qualquer jeito. Não é assim que funcionam as coisas, não é bagunçado lá. O banco ele tem toda uma estrutura, todo um controle. Então a gente já aprendeu, nos vídeos anteriores eu falei que uma das vantagens do banco de dados, de um sistema gerenciador de banco de dados, é a segurança. Ele tem um controle de acesso e as informações ele que gerencia, não fica um arquivo solto lá no meio do meu desktop que eu posso ir lá e apagar. Então ele tem essa preocupação com segurança, mas ele também tem a preocupação, além da segurança, ele tem preocupação com a integridade das informações. Então ele precisa saber como que é a cara de cada uma das tabelas, quais são as colunas e qual é o tipo de informação que eu posso colocar em cada coluna, porque ele faz validações. Toda vez que eu for inserir um registro, quero inserir um registro aqui nessa tabela, ele valida se cada coluna, o texto, o valor que eu estou digitando, está válido de acordo com as regras que eu defini para a tabela. Então aqui não existe isso na planilha. Ó. Por exemplo, eu posso inserir um terceiro registro aqui, ó, nome. Eu posso colocar no nome uma data de nascimento. Na data de nascimento eu posso colocar o nome, ó, João da Silva. No e-mail eu posso colocar o telefone 61999. No CPF eu posso colocar XPTO. No telefone eu posso colocar ABC. Percebe? A planilha não valida isso. Até dá para fazer umas configurações avançadas em planilhas para checar isso, mas no geral ela não faz esse tipo de coisa. No banco de dados é diferente. O banco não deixa essa bagunça aqui. Ele precisa saber, na hora que você cria a tabela, qual é a estrutura, o que é válido e o que não é válido. Porque na hora que você for inserir um registro, alterar, manipular,
Ele checa se está de acordo com as regras que você definiu. Então, na hora de criar uma tabela, eu tenho que dizer quais são as colunas. Para cada coluna, dá um nome para ela, que é único. Não posso ter duas colunas com o mesmo nome. E eu tenho que dizer qual é o tipo de informação que essa coluna vai guardar. É texto? É data? É só data? É só hora? Data com hora? É número? É um número inteiro, tipo 100, 50, 22? É um número decimal? 10,93. É decimal e são quantas casas decimais? 2, 3, 4? É um booleano, verdadeiro ou falso? Então percebe? Existem os tipos de informações e eu preciso definir isso quando eu crio a tabela. O banco de dados ele exige isso. Porque depois que eu definir a tabela, quando eu for inserir os registros, ele checa cada registro que eu for inserir se as informações das colunas batem com os tipos. E eu posso até dizer quais colunas são obrigatórias e quais são opcionais. E ele checa. Opa, você tentou inserir aqui o telefone em branco. O telefone nessa tabela é obrigatório. Não vou deixar você inserir. Então essa é uma outra grande vantagem de um banco de dados. Além de garantir a segurança ali das informações, ter um controle de acesso, uma restrição, ele também se preocupa com a integridade das informações. Eu tenho que deixar tudo engessado mesmo, tudo definido, quais são as regras, tintim por tintim ali da tabela, e ele valida quando eu for manipular os registros nessa tabela, garantindo a integridade, porque integridade é uma coisa importante no banco de dados. As informações têm que ser íntegras, ele tem que checar isso para mim, beleza? Então, criar a tabela não é só um simples comando como create database, beleza? Então, para facilitar, eu vou fazer aqui no bloco de notas o comando e depois eu só vou copiar e colar no terminal, porque é mais fácil. Já que é um comando extenso, digitar um comando extenso no terminal pode ser meio ruim, meio complicado. Então eu faço no bloco de notas, terminei, checo se está tudo certo, copio, colo no terminal e dou um Enter para executar. Então é mais prático. Beleza. Então, comandos, vou até colocar aqui, ó, comandos DDL. Comandos SQL DDL. Então, o primeiro a gente já viu, que é o create database e o nome do banco de dados. Agora, o segundo é o create table. E aí, como que funciona esse create table? Ele é um pouquinho mais complexo, como você deve ter percebido. Então, como é que ele funciona? Então, vamos lá para um exemplo. Vou colocar aqui. Create table, espaço. Qual é o nome da tabela? Então, vou chamar de estudantes. O padrão de nomenclatura aqui é só seguir aquele mesmo padrão de nomenclatura. Se for uma palavra composta, separar por underline. Então, se fosse estudantes, sei lá, cadastrados, tem duas palavras, separa elas por underline. A mesma regra do nome do database. Underline para separar palavras compostas, não use símbolos, nada de cedilha, tio, acento agudo, acento circunflexo. Não coloca acentos, beleza? Nem símbolos especiais, tipo dólar, jogo da velha, asterisco, chaves. Só letras, beleza? Pode ter número? Pode, mas no geral é só letras. E no geral a galera coloca no plural, né? Já que é uma tabela para armazenar vários estudantes, geralmente se coloca no plural, mas não é obrigatório, que pode ser estudante e tal. Tem gente que coloca um prefixo, antigamente isso era bem comum em sistemas. Era TB underline estudante. Esse TB é uma abreviação para tabela, só para você saber que era uma tabela. Eu não gosto disso, porque, bom, eu já estou definindo que é uma tabela. É meio óbvio que isso é uma tabela, então esse TB underline para mim é redundante, é desnecessário. Mas vai ser comum você encontrar isso em bancos de dados de sistemas antigos, beleza? Só que aí, como eu falei, eu não posso colocar um ponto e vírgula aqui. Ele vai dar um erro, falar, tá, você mandou criar uma tabela, mas você não me disse o principal, qual é a estrutura dessa tabela, quais são as colunas e para cada uma delas é obrigatória? Não é obrigatória? Qual é o tipo? É número, é texto, é letra, é data? Então eu preciso fornecer essas informações. Então antes do ponto e vírgula, como é que eu passo aqui as colunas e tal? A gente abre um parênteses, fecha o parênteses e dentro desse abre e fecha parênteses é que a gente define cada uma das colunas separadas por vírgula. Então, como são muitas colunas, para não ficar com o código aqui tudo numa linha só e ficar difícil de visualizar, eu vou dar um Enter e vou quebrar aqui, ó, dentro do abre e fecha parênteses. Ó. Vou dar um Enter, mais alguns Enters
E na última linha está o fecha parênteses, ponto e vírgula. E aqui dentro, vou só dar um tab aqui, dar uma indentada, né? 2 espaços ou 4 espaços, ou aperta a tecla tab aí, vai depender do seu editor de texto. O meu aqui está configurado para 4 espaços, deixa eu trocar para 2. Beleza. Ok, então isso não é uma regra do SQL, é só para visualmente ficar fácil você bater o olho no comando e saber como que é a estrutura. Podia ser tudo numa linha só, não tem problema. Aqui, para nós humanos, para ficar mais fácil da gente entender os comandos, eu vou quebrar em várias linhas. Mas para o banco de dados, se está quebrado em linha, se está tudo numa linha só, para ele não importa. Para ele tanto faz, ele não se preocupa com visual, né, do comando em si. Então vamos lá. E aí dentro dos parênteses, cada coluna eu tenho que passar no mínimo 2 informações. Qual é o nome da coluna? Então a primeira aqui vai ser nome, que é o nome da pessoa, né? Espaço, qual é o tipo dessa coluna? É texto? É um texto com um número fixo de caracteres? Por exemplo, se fosse uma tabela de cidades e aqui fosse a coluna do estado, da UF. Pô, o F são 2 letras sempre. DF, SP, BA, CE, enfim. Cada estado tem 2 letras. A sigla do estado tem 2 letras. Então eu poderia dizer, é um texto, só que é um texto de tamanho fixo. 2 caracteres. Agora, tem textos que não tem um tamanho fixo. É variável. Que é o caso do nome. Nem todo mundo tem a mesma quantidade de caracteres no nome. Rodrigo, Ana, Guilherme, Rafael. É um texto variável. Como é que eu falo aqui para o MySQL que é um texto que é variável? Aí existem algumas palavrinhas reservadas aqui para definir o tipo da coluna. Se fosse texto fixo, era char. Char é uma abreviação para caractere. E aí, e como é que eu passo o tamanho? Quantos caracteres que são? Abre parênteses, fecha parênteses e aqui eu passaria 2. Se fosse a UF, né, do estado, ou 5, ou 10... É para dizer o tamanho no caso de uma cadeia, né, de caracteres fixas. Pô, mas o nome não é fixo, ele é variável. Aí tem uma palavrinha chamada varchar. É tudo junto, varchar. Var de variable, variável, char, caractere. Caracteres variáveis. E os parênteses aqui, Rodrigo, se é variável, não é fixo, não precisa dos parênteses, né? Na verdade, precisa para a gente dizer qual que é o tamanho máximo. Então, eu quero que o nome seja a coluna nome, na tabela de estudantes, a coluna nome, seja um texto variável, não tem um tamanho fixo de caracteres, mas que ela tenha no máximo, sei lá, 75 caracteres. Aí aqui você é que vai definir. Isso vai ser de acordo com as necessidades da sua tabela, das informações. Vamos considerar aqui que, sei lá, as pessoas não vão ter um nome gigantesco, vou colocar até 100. Acho difícil alguém ter um nome, sei lá, mega ultra extenso que passe de 100 caracteres. Então aqui você vai ter que considerar se está pequeno, se está muito grande. Não tem uma regra fixa. Então, no mínimo, essas são as 2 informações que você precisa para cada coluna. Nome da coluna, tipo da coluna. Essa é a regra. Tem mais informações que eu posso passar aqui, ou eu posso colocar uma vírgula, e aí o vírgula é para separar, vem a próxima coluna. Aí eu vou dar um Enter. Agora vem a próxima coluna, que é data de nascimento. É uma palavra composta, separa por underline. Data, underline, nascimento. Tem gente que coloca preposição de, com, para, enfim. Tem gente que não gosta, não tem uma regra aqui, não tem uma regra única. Eu geralmente não gosto, eu deixo sem a preposição, eu coloco só data, underline, nascimento. Para mim, eu acho até ficar um pouco menor o nome das colunas, beleza? O nome das colunas é a mesma regra do nome das tabelas e do nome do database. Só letras, sem acento, sem símbolos e tudo minúsculo e separado com underline. É a regra padrão de nomenclatura. É obrigatório, Rodrigo? Não. Se você colocar tudo maiúsculo, maiúsculo, minúsculo, vai funcionar. Mas é uma convenção para ficar todo mundo nos bancos de dados parecidos. É recomendado seguir esse padrão, mas não é uma obrigação. Só uma recomendação e aí vamos ter bom senso, vamos seguir as recomendações. Beleza? Data de nascimento não é varchar, não é um texto, é data. Como é que eu falo aqui que é data? Tem o tipo date,
que é para dizer que é data. Tem date time, que é data com hora. Tipo, 10 de janeiro de 2005, meio-dia e 33 minutos. Aí teria que ser date time. Se fosse só hora, seria time. Só data, date. Aqui, data de nascimento, eu não quero saber a hora. Eu quero saber só o dia, mês e ano. Então, date. Beleza? E aí vai. Para cada coluna, separa com vírgula. Nome da coluna, tipo. Nome da coluna, tipo. Tem, além do nome do tipo, antes de colocar a vírgula para ir para a próxima coluna, tem algumas informações a mais que a gente pode configurar, mas que são opcionais. Por exemplo, eu posso dizer se essa coluna é obrigatória. Se todo registro tem que fornecer essa informação dessa coluna. Para dizer isso, a gente usa uma palavrinha chamada not espaço null. Cuidado que tem um espaço aqui, not espaço null. E o nome já é bem óbvio, não nula. Então, banco de dados, eu estou criando a tabela de estudantes, ela tem uma coluna chamada nome, o tipo dela é varchar de tamanho máximo de 100, no máximo 100 caracteres, e ela é not null. Não pode ter valor nulo aqui, ou seja, é obrigatório ter um valor aqui. Não posso inserir um registro de uma pessoa, de um estudante, que o nome está em branco, nulo. Ele não aceita, beleza? Então, boa prática para a gente garantir a integridade. Tudo que você já sabe que é obrigatório no seu banco de dados, já coloca aqui o not null. Ah, é opcional. Como é que eu falo que é opcional? É só não colocar o not null. Por padrão, é opcional, é nulo. Ele aceita valores nulos, aceita valores vazios, que não tem informação. Se você quer que seja obrigatório, aí você coloca o not null. Beleza? E vamos lá. Próximo campo, e-mail. E-mail é um texto. Se a gente parar para pensar, o e-mail é um texto e é também variável. Não tem um tamanho fixo de caracteres. Então, varchar e entre parênteses o tamanho máximo. Vou colocar 100 também. Ah, eu quero que seja obrigatório o e-mail. Not null, vírgula, CPF. CPF é também varchar. Opa, CPF tem número fixo de caracteres, né? O valor muda, né? Mas é sempre igual. Não tem sempre essa máscara? Ó. 3 dígitos, 1 ponto, 3 dígitos, 1 ponto, 3 dígitos, 1 tracinho e 2 dígitos. Então ele tem sempre esse número de caracteres aqui. É fixo o tamanho. A informação pode variar, mas o tamanho é fixo. Esse a gente pode usar o char. Esse daqui faz sentido a gente usar o char. E aí o tamanho, pô, Rodrigo, e aí o tamanho? Eu considero o ponto, o tracinho? Ou eu não considero? Considero só os números. Aí não tem uma regra. No geral, em bancos de dados, a gente sempre gosta de ser egoísta em relação a tamanho. Quanto menos espaço eu ocupar, melhor. Porque eu vou ocupar menos espaço em disco, vai ser mais rápido, então menos é mais. Siga essa regra do menos é mais. Então, ponto, tracinho, isso é formatação. Isso eu posso fazer essa formatação na aplicação. Mas o que interessa são os números. Então eu vou considerar que são apenas os números. Eu não vou considerar que tenha ponto nem tracinho. A aplicação, na hora de exibir, coloca essa formatação. Na hora de guardar no banco, ela tira essa formatação. Então no banco eu quero apenas os dígitos. Então são 3, 6, 9, 11. 11 dígitos, considerando apenas os números sem a formatação, com hífen e ponto. E aqui, obrigatório, not null. E por fim eu tenho o telefone. Telefone também vai na mesma regra. É um número fixo aqui de caracteres, né? Tem o DDD, que são dígitos, e o número, que são geralmente 9 dígitos, né? Tem o 9, 4 números e mais 4 números. Então, sem formatação, sem parênteses, tracinho e tal. Então, esse é o tamanho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem um 9 aqui, né? Geralmente, e mais o DDD. Então, são 9, 11, né? São 11 dígitos também. Então, telefone char de 11, not null, se eu quiser que seja obrigatório. Beleza? Aí, obrigatório ou não, eu que decido aqui a regra. Beleza? E aí, até chegar na última coluna, aí essa última não tem vírgula, porque daqui para frente não tem mais colunas. Então, terminei, acabou a vírgula, aí é o fecha parênteses. Esse parênteses eu estou fechando, ó, ele vem no nome da tabela. Então, é create table, nome da tabela, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. Dentro dos parênteses é a definição de cada uma das colunas. Beleza?
Então, tá aqui o nosso comando. Percebe então, né, que o create table é muito mais complexo do que o create database. Database é só o nome do database e acabou. Da tabela não, eu tenho que definir toda a estrutura, cada coluna, qual é o tipo, é obrigatório ou não é, então dá mais trabalho. Beleza? E não acabou ainda, porque tem uma coisa importantíssima, mais um conceito importante, vou anotar aqui. Eu já estou no documento aqui. Então, um outro conceito importante em banco de dados, dentro do Create Table, existe um conceito chamado Primary Key. Primary Key. É a tal da chave primária, traduzindo para português. Toda tabela tem que ter uma coluna que é considerada pelo banco de dados a tal da Primary Key. O que significa isso? O banco de dados, eu estou criando essa tabela. Vamos lá para o Excel aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Eu tenho essa tabela aqui de estudantes. Eu defini qual é a estrutura da tabela. Nome, data de nascimento, e-mail, CPF, telefone. Eu defini lá no banco qual que é o tipo. Aqui é texto, variável, aqui é data, texto, variável, texto fixo, obrigatório, obrigatório, obrigatório. Beleza. O banco já faz essa checagem para mim sozinho. Toda vez que eu for inserir um registro, ele vê se o registro que eu estou inserindo está de acordo com as regras de cada uma das colunas. Só que para o banco de dados existe um outro conceito, que é esse conceito de chave primária. Ele precisa, de alguma forma, conseguir diferenciar unicamente cada um dos registros. Eu tenho vários registros aqui. Eu falei qual informação é obrigatória, qual não é, qual é opcional. Mas eu não falei para ele qual informação aqui tem que ser única no sistema. E ele precisa disso. Toda tabela tem que ter uma coluna que é única. Ou seja, eu não posso ter dois registros com aquele mesmo valor naquela coluna. Então, por isso que ele chama, essa coluna é a tal da primary key, é a chave primária. Ou seja, se eu inserir dois registros, ele vai checar se não existe outro registro com aquele mesmo valor naquela coluna que eu defini como sendo a coluna de chave primária. E aí eu preciso escolher aqui, qual dessas informações aqui, pensando logicamente, que é única, que eu não posso ter dois estudantes com essa mesma informação, ela não pode se repetir de jeito nenhum. Será que é o nome? Eu não posso ter dois estudantes com o mesmo nome? Aí você vai ter que pensar e raciocinar. Pensa no mundo real. Dois estudantes de uma escola podem ter o mesmo nome? Se você parar para pensar, pode, ué. Eu me chamo Rodrigo, tem quantas pessoas que se chamam Rodrigo? Mas é o nome completo, é Rodrigo da Silva Ferreira Canepeli. Tá, mas pode ser que tenha outra pessoa com o mesmo nome, Rodrigo da Silva Ferreira Canepeli. Pode acontecer. Então, essa informação do nome, ela não é única, ela pode repetir. Então, ela não é a nossa chave primária. A gente não pode usar o nome como chave primária, porque o nome ele pode se repetir. Existe a possibilidade da coluna nome dos registros terem repetição no nome. Beleza? Data de nascimento, mesma coisa. Duas pessoas podem ter nascido no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo ano. Acontece. E-mail. E-mail, geralmente, é uma informação que é única. Eu tenho o meu e-mail, ninguém pode criar um outro e-mail com o meu e-mail lá. Criei o e-mail no Gmail, por exemplo. Não pode ter duas pessoas com o mesmo e-mail dentro do Gmail. Pode ter no Hotmail, nos outros provedores, mas no Gmail não. Então, e-mail, de fato, vai ser uma informação única. Essa poderia ser a nossa coluna de chave primária. CPF, essa daqui principalmente. CPF, rapaz, cada pessoa tem o seu próprio CPF. Essa não repete de jeito nenhum. CPF também poderia ser a chave primária. Telefone. Até poderia ser. Eu tenho meu celular aqui, o número é único. Mas e se for o telefone residencial? E se nessa escola estudam duas pessoas que moram na mesma casa que tem o mesmo telefone residencial? Poxa, é mesmo. Pode ser que o telefone se repita. Eu tenho 2, 3, 5 estudantes que têm o mesmo telefone. Pode acontecer. Não é um erro. O sistema não deve barrar, não pode considerar que é único o telefone, porque ele pode se repetir. Agora, o CPF e o e-mail, esses daqui são únicos no sistema. Inclusive, antes de falar de chave primária, vamos voltar lá para a estrutura. Além do not null, tem uma outra palavrinha que a gente pode colocar aqui para dizer para o banco, essa coluna é única. Não deixe que tenha mais de um registro com o mesmo valor nessa coluna.
Então eu posso colocar isso no e-mail. Depois do not null, eu posso colocar aqui a palavra unique, único, em inglês. Então, banco, eu quero uma coluna chamada e-mail, o tipo dela é varchar, de máximo 100 caracteres. Not null, não pode ser nulo, tem que ter um valor, é obrigatório, e unique. Unique. É único, o valor que tiver nesse e-mail aqui, ele não pode se repetir em outras linhas. Ele já faz essa checagem para integridade. Então esse not null e unique, o tipo, tudo é para garantir a consistência das informações, a integridade das informações. Então isso é essencial no banco de dados. CPF também não pode repetir, unique. Toda coluna que for única, coloca o unique. Pronto. Só que o unique, ele não diz que é chave primária. E o banco exige. Toda tabela tem que ter uma coluna que é a chave primária. Como é que eu falo aqui para o banco qual coluna que é a chave primária? Depois da última, tem algumas formas de fazer. Eu vou fazer uma delas aqui. Depois da última coluna não tinha vírgula, né? Porque essa coluna aqui do telefone era única, era a última. Agora eu vou colocar uma vírgula, só que a próxima coisa que eu vou colocar aqui não é uma coluna. Eu só vou dizer, banco, de todas essas colunas, essa é a chave primária. Aí existe uma palavrinha chamada primary, espaço key, abre e fecha parênteses, dentro dos parênteses, qual é o nome da coluna que é a chave primária. Aqui eu poderia colocar e-mail ou CPF, ou até ambos. Eu posso colocar e-mail, CPF. A chave primária é a junção do e-mail com o CPF. Não pode ter duas pessoas com o mesmo e-mail e o mesmo CPF. Então, isso é a tal da definição da chave primária. A gente tem que definir uma ou mais colunas no banco de dados como sendo a coluna de chave primária. E aí, como essa foi a última linha, aqui não tem uma vírgula no final. Beleza? Primary Key, e-mail e CPF. Isso daqui é comum, eu poderia criar o banco dessa forma, eu poderia até, no geral, lembra, menos é mais, né? Lembra da regra, da dica de ouro que eu deixei para você, menos é mais. Pô, eu posso definir a chave primária, tem duas que são únicas, mas precisa ser as duas? Não, pode ser uma. Vou escolher entre e-mail e CPF, pô, pensando no Brasil, tal, pessoa física e tal, CPF. É único. Ah, e-mail também, mas pô, vai que a pessoa compartilha e-mail, né? Meio bizarro, mas sei lá. Agora o CPF não dá para emprestar o CPF. Dá para emprestar para compras e coisas e ter rolo, tal, brigas de família, mas é outro assunto aqui. Você não pode ter duas pessoas usando o mesmo CPF. Beleza? Isso daqui, se eu usar uma dessas colunas que representam as informações da minha tabela, isso daqui eu vou até anotar na nosso bloco de notas, cadê ele? Eu já estava no bloco de notas. Isso daqui, ó, chave primária, né? Existe um conceito chamado, vou colocar aqui, ó, chave natural. Chave natural é quando eu uso uma das colunas do banco de dados para representar a chave. Uma das colunas que são informações do meu sistema. Mas tem gente que gosta dessa abordagem, tem gente que não gosta. Porque, pô, CPF não é um tipo numérico. Chaves, no geral, chaves dentro de uma tabela, o ideal é a gente usar alguma coluna que seja numérica, certo? Aqui não tem nenhuma coluna numérica, eu só usei texto e data, mas tem os tipos numéricos aqui que já eu vou mostrar. Então, o que o pessoal costuma fazer? Não usar uma chave natural. Como assim eu não vou usar uma chave natural, Rodrigo? Então, qual das colunas que vai ser a minha chave primária? No banco de dados, a gente adiciona uma nova coluna. Geralmente ela é a primeira, mas poderia ser a última aqui. Geralmente é a primeira. Uma coluna que vai ser chamada de ou ID ou código. É um identificador único no sistema. Então é comum em todas as tabelas, além de ter as colunas dos registros em si, das informações que eu quero gerenciar, ter mais uma que é só para representar a chave primária. Aí o pessoal chama essa coluna aí de ID ou de código. No geral é de ID. Então, eu vou colocar mais essa coluna e a primary key vai ser o ID. Embora faça sentido o CPF ser a chave primária, eu vou usar o ID porque eu posso definir esse ID como sendo um tipo numérico e é mais performático usar na chave primária uma coluna que seja numérica. Então, essa coluna aqui, ó, ela poderia nem aparecer no meu sistema. Na minha planilha, pode ser que o usuário ele não queira saber ID, o que é isso? Não, eu quero nome, data de nascimento, e-mail, CPF, telefone. Não tem ID. Você não mostra aqui na tela do sistema, mas internamente, lá dentro do banco de dados, você usa uma coluna para ser o identificador único de cada registro.
Mas como assim, Rodrigo? O que vai ser esse ID? Vai ser um número incremental. O primeiro registro que eu inseri ali, o Rodrigo, naquela planilha, o ID dele vai ser 1. Ele é o primeiro. O próximo vai ser 2. O próximo vai ser 3, vai ser 4, 5. Então, cada um vai ter um ID que é único no sistema. Então, funcionando parecido ali com o CPF, só que em vez de ser um dado da aplicação e tal, é uma coluna só para, no banco de dados, eu conseguir diferenciar os registros sem precisar usar uma das colunas das informações. Beleza? Aqui eu já estou indo contra aquela ideia. Pô, Rodrigo, não era menos é mais aí que você tinha falado? Pô, eu estou criando uma coluna a mais aí. Sim, aqui de fato o ideal seria, pô, nessa tabela o CPF não é único? Vamos usar o CPF aqui. Só que aqui faz sentido a gente quebrar essa dica de ouro aí do menos é mais por conta de performance, de otimizações. Porque colunas numéricas são mais performáticas para a gente usar como chave primária. E aqui nessa coluna de ID, eu tenho que passar qual é o tipo dela. Aqui no caso vai ser um número. Para definir uma coluna como tipo numérico, não vamos usar nem o char nem o varchar, é só para texto. Char e varchar é para texto. E para número? Tem algumas palavrinhas para a gente definir o tipo. Uma delas é o int, que é para dizer que é um número inteiro. Se for um número inteiro, no caso do ID é um número inteiro. Tem também o decimal, se fosse um número decimal. Não é o caso aqui. Número decimal é para quando tem vírgula, tem casas decimais. Por exemplo, o dinheiro. Eu quero representar saldo de uma conta. O saldo ele não necessariamente é um número exato. R$100, R$1.000, R$243. Você pode ter os centavos, que são as casas decimais. Aí você não usaria o int, você usaria o decimal. Como que eu digo aqui quantas casas decimais são? No decimal, abre e fecha parênteses, você passa 2 valores. Qual é o tamanho máximo de dígitos? Por exemplo, 10 dígitos, vírgula, e o segundo valor é quantas casas decimais? Geralmente são 2, mas tem sistemas, principalmente financeiros, que usam 3 ou 4 casas decimais, mas no geral são 2. Então o decimal funciona assim. Então, coluna numérica, int se for inteiro, decimal se for número quebrado, e no decimal tem que passar nos parênteses qual é o número máximo de dígitos. Aí vai depender do sistema, 4, 6, 8, 10, vai depender do tamanho máximo aí do valor que você quer representar. 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, então vai depender aí. E o segundo valor, número de casas decimais, beleza? No caso do ID, a gente vai usar o int. Só que o int, ele é um número inteiro, só que ele não é um número infinito. Ele tem um limite máximo de valor que ele pode representar. O int, ele representa, se não me engano, agora fugiu da cabeça, se são 2 bilhões ou se são 4 bilhões, não lembro agora, mas ele tem um valor máximo. Então, você só vai usar o int se nessa tabela você tiver no máximo 2 bilhões ou 4 bilhões de registros. Aí você vai ter que pensar, no seu sistema aí, ó, na tabela de estudantes, existe a possibilidade de um dia você ter mais de 4 bilhões de registros aqui? Se existir, aí você não pode usar o int. Se você falar, pô, Rodrigo, meu sonho, pensando numa escola, né? Meu sonho era ter 4 bilhões de estudantes aqui, mas nem que passe 50 anos, nunca a gente vai chegar, acho que nem a 1 milhão a gente vai chegar. Aí beleza, você pode usar o int. Agora, se é um sistema que tem uma tabela que todo dia vai ser inserido milhões, milhares, milhões de registros, pode ser que um dia estoure esse valor aqui. Você pode ter registros que ultrapassem o valor máximo aqui do número inteiro. Aí vai dar erro. Então, no geral, nessa coluna a gente usa o BigInt. Beleza? Que aí o BigInt você consegue guardar valores até tipo trilhões, até um valor bem maior do que isso. E se fosse decimal? O decimal também não é infinito. Se você quer um decimal maior, Big Decimal. Beleza? Então vamos usar o BigInt aqui. Então, voltando, até agora é só uma coluna normal. Ó. Eu tenho a coluna nome, data, e-mail, CPF, telefone, coluna ID. O tipo dela é numérica, é inteiro, é um BigInt, é obrigatório? Essa daqui é óbvio que é obrigatório, not null. Todo registro tem que ter essa coluna. Só que essa coluna ela não faz parte do sistema. O usuário, pensa no usuário, quando ele for cadastrar um estudante, ele não vai digitar o ID. Ele, que diabos é isso, ID? Não tem ID aqui não. É nome, data, e-mail, CPF, telefone. ID é coisa do banco.
só interno no banco para o banco diferenciar cada registro. Então, já que isso não vai aparecer no sistema, não é o usuário que vai informar essa informação, vai dizer qual é o valor, eu posso falar para o banco de dados, banco, tá vendo essa coluna aqui? Ela é inteira, ela não é nula, eu quero que você gere sozinho essa coluna. Começa com 1, o próximo registro incrementa para 2, o próximo incrementa para 3, você mesmo, o banco, que vai gerenciar isso para mim. Tem como eu pedir isso para o MySQL? Delegar essa responsabilidade para o MySQL? Tem. Você vai passar mais uma palavrinha aqui que é o auto underline increment. Cuidado, aqui não é auto espaço increment, tem um underline aqui. E aí tem que ter uma vírgula aqui para vir as próximas colunas. Então, simples assim. Coluna ID é inteiro, é um grande inteiro, não nulo e auto increment. Banco, você que vai incrementar isso daqui sozinho. Aí o MySQL, por trás dos panos, ele vai fazer essa lógica. Quando eu inserir o primeiro registro nessa tabela, ele já vai gerar o ID sozinho e colocar como 1. Inserir o próximo, ele já sabe, o anterior era o 1, esse vai ser o 2. O último que eu inseri foi o 48, o próximo vai ser o 49. Inseri, o último foi o 2.437.128. O próximo vai ser o 2.427.139. Então, ele incrementa sozinho isso. Ufa. Isso é um detalhe técnico, não aparece no sistema, o banco gerencia para mim. Essa linha aqui, eu não estou dizendo que essa coluna é a chave primária. É só uma coluna que é auto-incrementada pelo banco. O que diz que ela vai ser usada como chave primária é a minha última linha aqui, ó, dentro do parênteses do estudantes. Primary espaço key e, entre parênteses, o nome da coluna que vai ser usada como chave primária. Beleza? Isso é a ideia da chave primária num banco de dados. Beleza? Pronto, terminei o meu comando. Ufa, deu trabalho aqui, né? Porque eu fui te explicando cada uma dessas coisas. Create, então recapitulando, como é que eu crio uma tabela usando a linguagem SQL? Create, espaço table, espaço nome da tabela, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Dentro dos parênteses, as colunas. Cada coluna separada por vírgula. Cada coluna tem que ter, no mínimo, o nome e o tipo. No mínimo. Qual é o nome da coluna, qual é o tipo dela. Os tipos são pré-definidos aqui. Int, big int, decimal, big decimal, date, time, var, char. E tem mais outros aqui, mas esses são os principais. E eu posso passar umas validações a mais aqui. Essa coluna é obrigatória? Not null. Se você não falar, por padrão ele aceita que fique em branco essa coluna. É auto-increment? Auto-underline increment. É único? O banco vai checar se nessa tabela não tem registros com essa coluna duplicada? Unique. Então percebe, tudo isso, not null, auto-increment, unique, tudo tem a ver com a integridade das informações, que é um conceito essencial em bancos de dados. Beleza? Terminei, Rodrigo. E agora? Vamos copiar o comando todo. Vou dar um Ctrl C. Então por isso que eu falei, quando for criar uma tabela, digita todo o comando aqui num bloco de notas, confere linha por linha, vê se está tudo certo. Terminou, aí dá um Ctrl C e cola lá no prompt do MySQL. É mais fácil porque ficar digitando tudo isso lá dentro do terminal. Beleza? Copiei, vamos lá para o MySQL. Eu já estou dentro do banco de dados. Eu tinha rodado antes o use espaço nome do banco. Só para confirmar, vou rodar de novo. Database changed. E agora, vamos lá rodar o comando. Deixa eu limpar aqui o prompt. Vou dar um Ctrl. Aí aqui tem que ser Ctrl Shift V, porque no terminal para colar tem que usar o Shift. Ele faz essa, como tem quebras de linhas, ele coloca essa setinha aqui, isso é do prompt de comandos aqui do terminal. Beleza? E ele está aqui no final, ó. Estou na última linha, está lá piscando, eu ainda não rodei o comando. Tem um ponto e vírgula no final, falta eu dar um Enter e ele vai interpretar todas essas quebras de linhas como se fosse um único comando só. Vou dar um Enter e query OK. Nenhuma linha afetada, porque não mexeu em nenhum registro dessa tabela. Pronto, deu certo. Como é que eu faço para ver as tabelas, Rodrigo? Acabei de criar uma tabela, já tinha outra? Como é que eu faço para ver as tabelas? Vamos para o próximo comando para a gente aprender. Então, create table, o próximo comando vai ser o show tables. Show, exiba tables, as tabelas. Exiba as tabelas dentro do banco de dados onde eu estiver no momento. Então, show tables, ponto e vírgula, enter.
E aí ele até mostrou aqui, ó, tabelas dentro do banco, database, sistema, underline, gestão, underline, escolar. Só veio uma única tabela chamada estudantes. Aqui ele lista uma por uma. Beleza? E ele fala, ó, tem uma linha, um registro? Não, nesse comando ele me devolveu um único resultado, que é porque só tem uma única tabela. Por isso que ele fala um row in set. No conjunto desse comando aí que você digitou na saída desse comando, veio apenas uma única linha, que no caso é a tabela de estudantes. Mas o show tables é só para mostrar o nome das tabelas. Tem como eu ver a estrutura de uma tabela? Eu quero detalhar a tabela de estudantes. Tem? Tem. Próximo comando é o desk, espaço, o nome da tabela que você quer descrever. O desk é uma abreviação para describe, descreva. MySQL, descreva a tabela de nome estudantes. Ponto e vírgula, vou dar um Enter. Agora, olha o que ele mostra. Ele já mostrou diferente. Ó. Ele fala, olha, vou descrever aqui para você a tabela de estudante. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o zoom. Ah, consegui, só para encaixar aqui certinho na tela. Ó. Então ele mostra tipo uma tabela aqui e ele fala, olha, field, qual é o nome da coluna? Tem uma coluna ID, nome, data de nascimento, e-mail, CPF, telefone. Type. Qual é o tipo de cada coluna? ID, big int, nome, varchar 100, data de nascimento, date, e-mail, varchar 100, CPF, char, telefone, char. Então ele mostra o tipo certinho. Null, pode ser nulo os valores nessa coluna? Tá todos com null aqui, porque eu coloquei tudo not null, então tudo é obrigatório. Key, essa coluna tem alguma chave associada? No ID tem a palavra pre, de primary. Essa coluna tem uma chave, que é a chave primária. E na e-mail e CPF aparece UNI, UNI, abreviação para unique. São colunas únicas. Tem uma coluna chamada default. Essa daqui eu não usei, posteriormente eu vou mostrar. Podia ter uma coluna que eu falo para ele, olha, essa coluna é obrigatória. Se não for informado um valor para essa coluna, quando eu for inserir um registro, não dê um erro, coloque esse valor padrão. Dá para configurar isso também na hora de criar a tabela. MySQL, estou criando a tabela, tem essa coluna aqui, ó. Ela tem um valor padrão. Caso alguém insira um registro e não forneça um valor nessa coluna, considere esse valor padrão. Dá para configurar isso também. E tem aqui um extra. Tem alguma coisa extra em alguma coluna? A única que tem é o auto increment na coluna ID. Tá aqui, essa é a exibição do MySQL para descrever a tabela. Beleza? Ok. Esse comando desk, ele é específico do MySQL. Então percebe, tem comandos que eu vou usar que são específicos do MySQL, mas os comandos principais mesmo, criar o banco, criar a tabela, a estrutura da tabela, se eu quiser modificar uma tabela, apagar uma tabela, e os de DML, de manipular os dados, inserir, pesquisar, atualizar e excluir, esses são padronizados. Agora tem uns que eu estou usando aqui que são específicos do MySQL, como o desk, o use, são específicos do MySQL. Beleza? Então, se você está usando outro banco, pode ser um pouquinho diferente. Vai ter um comando equivalente lá, mas não necessariamente vai ser igual. Beleza? Vamos lá continuar. Então, já defini aqui a tabela estudantes. Defini a estrutura da tabela de estudantes. Meu banco só tem uma única tabela, que é a de estudantes. Agora, é só fazer o resto. E aí, como eu sempre digo, fez uma vez, os próximos... A primeira vez é mais difícil, o próximo é Ctrl+C, Ctrl+V e adapta. Copia, cola e adapta. Quero criar a tabela de estudantes, eu já criei agora de cursos. Tá aqui, ó. Código, nome, duração e nível. Bem parecido. Então vou lá, vou pegar esse comando de create table, vou dar um Ctrl+C, vou colar, só que aí agora eu tenho que adaptar. O nome da tabela não é estudantes, é cursos. Vou colocar o ID, já é uma boa prática, padrão, toda tabela vai ter o ID, no caso do MySQL é auto-increment. Só que aqui o nome das colunas vão mudar, né? Porque no curso, como é que era lá mesmo, tem código, nome, duração e nível. Código é numérico, não tem um tamanho fixo, mas aliás, não é numérico, é um texto, não tem tamanho fixo, então varchar. Geralmente é pequenininho assim, então vou colocar, sei lá, eu poderia conversar com a galera lá do sistema. Ah, o código aí, vai ter um código muito grande com 15 letras, 20 letras? Aí o pessoal vai dizer para eu saber qual é o tamanho que eu defino nessa coluna. Então vamos considerar que eles falaram que no máximo 5 letras para o código de um curso. 5 não, no máximo 10. Então tem o ID, tem o código,
varchar 10 é obrigatório, not null, vírgula, e o código é único. Eu não posso ter dois cursos com o mesmo código. Então, unique, beleza? Próxima, tem um nome, coloquei varchar, coloquei 100, é um campo grande, né? Não obrigatório. Tem dois cursos com o mesmo nome? Talvez tenha, talvez não tenha. Eu acho que pode ser que tenha e o que vai diferenciar um do outro é o código. Então, não vou colocar o unique no nome. Próxima coluna, duração. Então, aqui não é data, é duração. E aí lembra da regra, não coloca cedilha nem tio, é duracal, né? Sem cedilha, sem tio. Duração é só um número, porque é duração em horas. Então, é só um número e aqui é um número pequeno. Então, aqui é um int. E é obrigatório, not null. Beleza? E não é único, posso ter dois cursos com a mesma duração. Inclusive, as colunas de números numéricas, tem o int, tem o big int, tem o small int também. Só que aí vai ter que dar uma pesquisada na documentação. Vou deixar um link aqui para a documentação do MySQL. Não sei se é small int, enfim. No geral eu crio como int e big int só se for um número estratosférico. Beleza? E o nível. O nível, aqui tem uma coisa curiosa. Ó. O nível, ele é interessante. Então, deixa eu apagar essas outras aqui. A próxima é a coluna do nível. Ela é not null, é obrigatória. Beleza? O tipo, na teoria, é um varchar de, sei lá, 50 caracteres. Porque o nível, ele é predeterminado. Ou é básico, ou é intermediário, ou é avançado. São esses três níveis que existem nesse sistema. Então, é um texto e ele não tem um número fixo de caracteres, porque tem o básico e intermediário, são mais letras, então é o varchar. Só que percebe que, embora seja variável o número de caracteres, não é qualquer texto que eu vou digitar aqui, é um texto pré-determinado, tem opções específicas. Se tem opções específicas, tem como eu falar isso para o MySQL? MySQL, essa coluna aqui ela é um texto, é variável, mas eu quero aceitar apenas três valores, básico, intermediário e avançado. Tem como eu dizer isso para o MySQL? Tem. Existe um tipo chamado enum. Para quem está me acompanhando aqui no canal lá da programação, já estava sacando que opa, isso daqui é o enum, né? Se a gente fosse programar, criar uma classe para representar um curso, o atributo nível seria um enum. Aqui no banco de dados existe o tipo enum. A gente pode usar o enum. Enum, abreviação para enumerated. É uma enumeração. E aí eu tenho que dizer quais são os valores. Abre parênteses e os valores eu passo aqui separados por vírgula. Como os valores são textos, eu não posso simplesmente colocar básico aqui. Ele precisa saber que básico é um texto, não é um número e tal. Para delimitar um texto, a gente coloca aspas simples. Então, os valores do enum, como são textos, eu coloco entre aspas simples. Básico, vírgula, intermediário, vírgula, opa, aspas simples, avançado. São esses três valores que a gente aceita aqui. Aqui dá para colocar cedilha, porque aqui não é o nome da coluna nem da tabela, é um valor, tá entre aspas. Então eu posso colocar caracteres especiais. Posso colocar um acento aqui, ó, intermediário. Então eu posso definir com acentos. O básico também, né? Enfim. Então eu falo para ele, a coluna nível é um enum que tem essas três opções, ou básico, ou intermediário, ou avançado. E o valor, cuidado, o valor que você está definido aqui, ele é exato. Então se alguém inserir um valor aqui básico, tudo minúsculo, vai dar erro. Ele vai olhar nesse enum se tem um desses valores que são constantes que bate com aquele valor que você está inserindo. Se não me engano, ele é case sensitive, é sensível à caixa. Então, se aqui está maiúsculo, na hora de inserir tem que ser maiúsculo. Agora, fiquei com essa dúvida, mas eu acho que é case sensitive. Então, na hora de inserir, tem que inserir dessa forma. A gente faz um teste depois, posso estar enganado. Beleza? Pronto, tá aí a minha tabela de cursos. É isso. ID, código, nome, duração, nível. Novidades. O nível, né? Enum. É um tipo diferente. Geralmente a galera coloca varchar, mas poxa, já tem o enum, já que é pré-determinado, vamos usar o enum, que é o mais correto aqui nesse sentido. Então, pronto. De resto foi tudo igual. Não teve novidade.
Então vamos rodar esse comando lá no banco de dados. Ctrl C, vamos lá no MySQL, deixa eu limpar a tela, Ctrl L para limpar, Ctrl Shift V para colar, Enter, pronto. Se eu rodar agora o Show Tables, tem duas tabelas, estudantes e cursos. Se eu rodar um Desk Cursos, ele descreve a tabela de cursos, criou certinho. Ó. ID é Big Int, código é Varchar, nome Varchar, duração é Int, nível é um enum, e aqui estão as 3 opções. Tudo obrigatório. Primary key é o ID e o código é unique, é único. Pronto. E auto-incremente aqui no tipo do ID. Beleza? Limpei. Agora falta a última tabela, a tabela de turmas. A tabela de turmas vai ser parecida, só que ela tem aquele negócio que eu tenho que relacionar com um registro que está numa outra tabela. Isso a gente vai aprender também agora. Vamos lá. Então, mais um comando. Create table turmas. Tem o ID, Big Int, Not Null, Auto-Increment. Tem um código Varchar, Not Null e Unique. Também tem um código, ele é único. Tem data início e data fim. Então aqui tem data underline início. E aí aqui é só data, não tem hora. Então é date, é obrigatório. Vou copiar essa linha, vou substituir aqui. Só que a de baixo é data fim, é date, é obrigatório. E a última é o período. Período é um enum também, porque tem umas opções pré-determinadas. Matutino, vespertino, noturno, sábados. Esses são os períodos. Então aqui é período e aqui é matutino, vespertino, noturno e tem mais uma que é sábado. Eu estou escrevendo tudo em maiúsculo, não precisa ser tudo em maiúsculo, podia ser tudo em minúsculo. É, sei lá, mania minha de colocar as constantes, né, valores fixos, tudo em maiúsculo. Na programação, geralmente, a gente faz isso. Por isso que eu coloquei em maiúsculo, mas não é obrigatório. Pode ser tudo minúsculo. Beleza? Então, tá aqui. E aí, tem mais uma última coluna, que é o curso. E agora? Aqui na planilha, lembra como é que eu fiz? Eu fiz aquele esquema de usar o igual e ir lá na outra página e escolher o código, vincular pelo código. E nas tabelas no banco de dados. Como é que eu falo para... que eu tenho uma coluna aqui que é o curso. E como é que eu falo para dizer que essa coluna tem que ser um registro que está inserido na tabela de cursos? E agora? Como é que a gente faz isso? Aí lembra que tem a ideia de chave? Eu até coloquei lá no... Tem a chave primária, né? Chave natural, você usar alguma coluna. E tem a foreign key, que é a chave estrangeira. Existe esse conceito no banco de dados. Primary Key é abreviado para PK. Você vai ver muito esse termo aí. Foreign Key para FK, abreviação. Foreign Key, eu posso dizer, olha, banco de dados. Essa coluna curso aqui, eu não consigo dizer que o ID é chave primária. Eu consigo dizer que essa coluna curso é uma chave estrangeira. Ela aponta para uma chave primária de uma outra tabela. Eu consigo dizer isso e ele consegue validar a integridade. Se eu inserir um registro na tabela de turmas, essa coluna tem que dizer o ID de um registro que existe na tabela de curso. O banco vai checar isso. Se eu inserir uma turma e dizer essa turma é do curso de ID 43, ele checa na tabela de curso se tem um curso cujo ID é 43. Se não tiver, ele dá erro. Fala, opa, você está inserindo um registro, você passou aqui na chave estrangeira o ID 43 da tabela de cursos. Lá a chave primária da tabela de cursos é o ID. Não tem nenhum registro com o ID 43. Não posso deixar você inserir, porque senão você vai estar com dados inconsistentes. Integridade, de novo, é o coração do banco de dados. Beleza? Então, no geral, para esse tipo de coluna, a gente coloca curso e coloca um underline ID. Só para ficar explícito que essa coluna é o ID do curso. Então, só para ficar explícito. É um Big Int, é o mesmo tipo da chave primária da tabela lá de cursos. É obrigatório? Pô, é obrigatório. Toda turma tem que ter um curso vinculado. Eu não posso ter uma turma sem curso. Not null. Pronto. Ué, como é que eu falo que essa coluna é uma chave estrangeira e que é uma chave da tabela de cursos? Porque eu tenho uma tabela de estudantes também.
Eu não falei isso aqui. Não é nessa linha que você fala isso. Nessa linha eu só estou falando. Tem uma coluna chamada curso_id, ela é big int e ela é não nula. Aqui, para o banco de dados, é só uma coluna, eu posso inserir qualquer valor aqui, 10, 90, 1 milhão, 50, ele não checa nada. Mas essa coluna eu quero que ele considere os registros da tabela de curso. Então eu tenho que dizer para ele isso. E eu faço aqui, ó, depois ou antes aqui da chave primária, vírgula, foreign key. Bem, você viu que é bem fácil aqui, né? Bem óbvio, né? Os comandos, os termos aqui. Primary key, passei o nome da coluna que eu quero referenciar como chave primária. Foreign key, abro aqui os parênteses, passo o nome da coluna, curso_id. Então, estou falando, banco, tem uma chave estrangeira. É a coluna curso ID que representa a chave estrangeira. Tá, mas ela é de qual tabela? Eu preciso dizer de qual tabela. Espaço, references, referencia qual tabela? A tabela de cursos. Beleza. Mas lá na tabela de cursos tem várias colunas. Qual delas você está referenciando? Entre parênteses, o nome da coluna lá da tabela de cursos, que é o ID. Então, existe essa sintaxe aqui para definir uma chave estrangeira. Foreign key, curso ID é uma chave estrangeira que referencia a tabela de cursos pela coluna ID da tabela de cursos, que é a coluna da chave primária. Geralmente a chave estrangeira nada mais é do que um ponteiro para a chave primária de uma outra tabela. Simples assim. Isso que é chave estrangeira. Chave primária é a coluna ID da própria tabela, que vai ser usada como identificador único dentro do banco de dados. Chave estrangeira é alguma das colunas que aponta para a chave primária de outra tabela. Simples assim. E com isso o banco garante a consistência e a integridade das informações. Ele não vai deixar eu inserir uma turma com um ID de um curso que não existe, que não está cadastrado na tabela de cursos. Então, integridade. Agora, eu só não lembro de cabeça se é assim mesmo. Foreign key, estou em dúvida. Mas vamos testar. Vamos copiar aqui esse último create table. Vou colar no MySQL, Ctrl Shift V, vou dar um Enter. Não, tá certo, deu certo. Foreign key, beleza. Agora, se eu rodar um show tables, ponto e vírgula, 3 tabelas. Cursos, estudantes e turmas. Vou descrever a tabela de turmas. Vamos ver como é que ele vai descrever aqui aquela coluna da chave estrangeira, né? Desk, espaço, turmas, que é o nome da tabela, ponto e vírgula, Enter. E deixa eu ver se eu diminuo o zoom para ele deixar numa linha. Ó. Ficou um pouquinho pequeno aí de visualizar, só para ele não quebrar aqui e tal. Mas está lá. Ó. ID, Big Int, Primary, código, VACHA, data início date, data fim date, período é um enum, curso ID, Big Int, não nulo, é obrigatório. No que aparece, não aparece FK nem for, tipo abreviação de foreign key. Ele mostra como mul, que é uma abreviação de multiple. Acho que é isso, se não me engano. Então, é para dizer que quando a chave estrangeira vai aparecer assim, M-U-L, mul, aparece assim. Tem um motivo, tem uma explicação aí. Mas ele referenciou certinho. Beleza? Pronto. Definimos a estrutura do nosso banco de dados. Então, você acabou de aprender aí comandos SQL da categoria DDL. Criar o database, criar uma tabela e dentro da tabela tem toda essa parafernália para definir as colunas, os tipos, se é obrigatório, se é único. E os tipos podem ser numérico, aí tem numérico, tem vários tipos, né? Tem int, big int, decimal, big decimal para números decimais. Texto, char se for tamanho fixo de caracteres, varchar, tamanho variável, enum se for um conjunto fixo. Data, tem date se for só a data, time se for só o horário, date time se for data com hora, enfim. Chave primária, primary key. Geralmente a gente usa uma coluna adicional chamada de ID, do tipo numérico. Poderia ser uma chave natural, poderia ser o CPF, o código do curso, o código da turma, mas no geral a gente cria essa coluna a mais chamada ID para ser numérica, que é mais performático, beleza? E chave estrangeira. É a forma da gente ter uma coluna que na verdade está apontando para uma outra tabela, está apontando para um registro de uma outra tabela. E esse link é feito pela chave primária dessa outra tabela. Beleza? Então, esse era o objetivo de hoje, te mostrar esses comandos. E aí, faltou mostrar só um comando. Eu te mostrei como é que eu crio uma tabela, como é que eu listo as tabelas. E se eu quiser apagar uma tabela? Como é que eu faço, Rodrigo? Vou só fazer
criar uma tabela aqui de teste só para mostrar isso para vocês. Create Table XPTO. Ela só tem uma coluna. ID, Big Int, not null, auto underline increment, vírgula, primary underline primary espaço key é o próprio ID. Tem como dizer que é primary ID na própria linha aqui da coluna, mas vou fazer assim direto. Pronto, criei a tabela. Se eu rodar um show tables, tem a tabela. Putz, criei uma tabela errada, não quero mais essa tabela. Como é que eu apago uma tabela? Aí tem um comando drop, que é o comando para apagar. Deixa eu aumentar o zoom. Drop, espaço, o nome da tabela. XPTO, ponto e vírgula. Enter. Ah, foi mal. É drop, espaço table, espaço XPTO. Drop, o que eu quero dropar? Se é uma tabela ou se é o database, XPTO, que é o nome da tabela, pronto. Para apagar o banco, você já sabe. Drop, database e o nome do banco de dados. Cuidado, pelo amor de Deus, com o comando drop. Porque se você rodar o drop, ele vai apagar a tabela. Pô, tem um monte de registros lá, eu não fiz o backup. Se ferrou. Se não tiver aqui um esquema configurado no MySQL para guardar um backup, você se ferrou bonito. Então, cuidado. O comando drop, ele não pergunta, tem certeza? Ele não vai mostrar uma pop-up aqui, confio, quer mesmo apagar, meu filho, tem certeza? Você rodou drop, ele, beleza, dropei e foda-se, se você não salvou, você se ferrou. Então, cuidado com o comando drop para você não apagar nenhuma tabela e muito menos o banco de dados. Senão apagou tudo, é o banco inteiro. Todas as tabelas e todos os registros vão embora quando você dropa. Então, cuidado com esse comando. Beleza? Então, listar tabelas, criar tabelas, apagar tabelas, faltou modificar uma tabela. Poxa, Rodrigo, eu criei a tabela, sei lá, estudante e esqueci o endereço. Tinha mais uma coluna que era o endereço. E agora? Vou ter que apagar a tabela, digitar de novo esse comando e colocar mais uma coluna aqui, ó, endereço, varchar, 200 caracteres e esse pode ser nulo? Podia ser, só que se você apagar a tabela, você perde todos os registros. Eita, não quero apagar a tabela, eu quero só modificar a tabela. Aí tem um comando para isso. E o comando é o alter table, o nome da tabela que você quer alterar, que no caso é estudantes, no meu exemplo. Beleza, que alteração que você quer fazer aí? Ó? add, quero adicionar column, uma coluna. Qual é o nome da coluna? Endereço, espaço, aí é como se fosse aquela linha da coluna. Qual é o tipo? Varchar 200 caracteres. É obrigatório, é único, blá, 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 ponto e vírgula. Então vamos imaginar essa alteração. Eu quero só adicionar uma nova coluna chamada endereço, que o tipo é varchar 200 e é opcional, não é not null. Beleza. Alter, table, nome da tabela, add column, nome e descrição da coluna. Ctrl C, vamos rodar aqui, Enter, beleza. Se eu rodar agora um desk e estudantes para descrever a tabela de estudantes, tá lá, ó, a coluna endereço, varchar 200. Percebe aqui que agora o null tá como yes. Eu não coloquei o not null, então aceita nulo aqui? Aceita, é opcional, beleza? Então, tá aí, aprendemos como alterar. E aí a gente meio que fez aquele tal do CRUD, né? A abreviação para as 4 operações fundamentais. O C de create, o R de read, o U de update e o D de delete, que é usado em sistemas, também é usado no banco de dados. Create, para criar o banco de dados e a tabela. O R do CRUD seria o read. O show tables, para listar as tabelas. O desk, para descrever, eu também estou listando coisas. O U do CRUD, que é o update, seria aqui o alter table, para eu alterar uma tabela. E o D seria o drop, para eu dropar ou uma tabela ou um database. Beleza? Então, com isso, fechamos esse vídeo de hoje. Ficou bem extenso, porque eu quis ir bem passo a passo mostrando só essa primeira parte aqui do SQL dos comandos DDL. A gente só definiu a estrutura do nosso banco. Eu criei o database, criei as tabelas, defini cada uma das tabelas, qual era a coluna, os tipos, chave primária, chave estrangeira, o que era único, o que era não era. Pronto. E agora, Rodrigo? Como é que eu insiro registros aí nessas tabelas? Tá aqui a minha estrutura bonitinha, agora eu quero inserir um registro.
Eu quero cadastrar o João, quero cadastrar o curso de programação, quero cadastrar uma turma. Aí, isso vai ser assunto do próximo vídeo, onde a gente vai aprender outros comandos SQL, só que da categoria DML, para manipular informações. Os registros. E fazer o CRUD também dos registros. Inserir, ler, listar os registros, atualizar e excluir os registros. Mas isso fica para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido aí um pouco de SQL para definir a estrutura de um banco de dados, aprendido esses conceitos importantes. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu sempre respondo. E te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até lá.